Em destaque, oferecimento Hillside Park Residence, o melhor da vida ao seu lado. Olá, bem-vindos ao nosso programa Em Destaque. Muito bom dia para você, sintonizado conosco aqui na TV Sim SBT. Hoje nós vamos conversar sobre a Arquidiocese de Vitória e a chegada do novo arcebispo, que marca inclusive o início desse ano de 2025. Ele já está conosco, aceitou o nosso convite para vir até o nosso espaço para conversar inclusive sobre essa vida, na Arquidiocese de Vitória, como são os trabalhos de um arcebispo e, claro, podemos tocar ainda em assuntos relevantes para a nossa cultura capixaba, como a Festa da Penha, que é uma tradicional festa do Espírito Santo que está aí para acontecer nos próximos dias. Por isso, nós cumprimentamos e agradecemos a presença aqui conosco de Dom Ângelo Ademir Mesari, o arcebispo de Vitória. Dom Ângelo, obrigado pela presença, muito bem-vindo e bom dia. Bom dia, Fábio, bom dia a todos os que nos acompanham nesse momento. Uma alegria estar aqui, conhecer todo o sistema vosso de comunicação e também à disposição para esse diálogo, e podermos assim interagir com todo o público, com alegria. Uma alegria muito grande estar aqui. A alegria é toda nossa também, da honra da senhora presença aqui para essa conversa, com a nossa audiência. Inclusive, a sua presença na Arquidiocese também é muito nova, A sua nomeação foi feita em dezembro, se eu não estou enganado, até que o senhor assumisse propriamente, A Arquidiocese também demorou aí até fevereiro, um curto espaço, E nós estamos aí no início, então, de um trabalho que nós queremos conhecer mais a partir, então, dessa chegada e dessa visita aqui. Dom Ângelo, como é que foi receber a notícia de assumir a Arquidiocese de Vitória? Então, foi um momento, para nós bispos, é um momento de muita trepidação interior, Porque nós estamos aí à disposição da igreja e quando recebemos a comunicação da Anunciatura Apostólica, vem aquele choque, dizemos assim, pessoal. Mas eu fui comunicado pela Anunciatura já no dia 9 de dezembro, mas isso foi um segredo que é próprio pontifício. Aí o anúncio foi dia 31 de dezembro, 30 de dezembro, de 2024. Uhum. E aí nós temos 2 meses para tomar posse, Então por isso que fevereiro, dia 22 de fevereiro. Foi um período de buscar conhecer, eu não conhecia a Vitória, não conhecia o Espírito Santo, conhecia todo o Brasil, conheço uma parte do mundo, mas não conhecia. Então foi um momento de conhecer a cidade, buscar informações, estive aqui no mês de janeiro fazendo uma visita a Dom Dario, Dom Anderson, e acolhendo com amor esse chamado da igreja para servir o povo de Deus. Uma das coisas belas, da Igreja Católica e nossa como bispos, é justamente isso, uma total disponibilidade. A gente vai com amor, com alegria, e já sabendo que lá tem um povo de Deus, essa arquidiocese que nos espera com muita alegria. E fui muito bem acolhido desde o anúncio da minha nomeação, e quando cheguei também, e a posse dia 22 de fevereiro, e esse caminho agora, um pouco de entrar, imergir um pouco na realidade eclesial, também social, desta região e dessa arquidiocese. Entendi. Então é um período de mudança muito rápida, do final de dezembro, fevereiro, enfim, a gente não tem muito tempo, mas é o tempo que Deus deu e que a igreja nos pede. Então, uma alegria estar aqui em Vitória, estar no Espírito Santo, com muita tranquilidade, muita serenidade. Estou amando a cidade já. Que bom! Então já temos aí quase uma carteirinha de capixaba sendo encaminhada. Quase, espero receber o documento no final. A gente vai conversar sobre isso depois. Mas é interessante saber, o senhor já traz uma visão muito importante de toda a sua trajetória na igreja. Mas onde que o senhor desempenhava o seu trabalho antes? Qual região brasileira? E também até dentro da estrutura da CNBB? Então, nos últimos 4 anos, eu fui nomeado bispo em 2020. Então, os 4 anos foi como bispo auxiliar na Arquidiocese de São Paulo. Mas eu sou um religioso de uma congregação religiosa, rogacionistas, nascido em Santa Catarina, sul de Santa Catarina, natural de Forquilinha, região de Criciúma, já na divisa do Rio Grande do Sul, onde nasci e cresci. Depois fiz o meu caminho de formação. Depois morei em Roma 6 anos, 2010 a 2016, até final de 2016. Depois, voltando para o Brasil, estava no interior de São Paulo, na cidade de Bauru. E aí foi no período, então, que eu fui nomeado para ser arcebispo de São Paulo. Eu já tinha vivido, estudado, trabalhado em São Paulo. Então, os últimos 4 anos era bispo auxiliar na Arquidiocese de São Paulo, junto ao cardeal Dom Odilo Pedro Scherer, que esteve aqui na minha posse. A nossa vida é bastante itinerante, peregrina, como religiosos, sacerdotes.
Então já vivi em muitos lugares, em muitas realidades aqui, fora do país. E bispo, depois de nomeado, ele fica à disposição da igreja, né? Do Santo Padre o Papa, que depois, através da anunciatura apostólica em cada país, ela distribui de acordo com as necessidades, né? Como aqui já tinha sido, né? O Dom Dario já havia pedido a sua renúncia, né? Que temos a obrigação de pedir a renúncia aos 75 anos. Bem lembrada. Então foi uma surpresa, claro, a gente nunca sabe nada, a gente só sabe no dia que telefona e dia que liga. Então a gente não é preparado para isso, a gente recebe o telefonema e diz: o Santo Padre, o Papa, te nomeia, foi o que eu recebi, te nomeou arcebispo da Arquidiocese de Vitória do Espírito Santo. Foi assim. E aqui estamos. Que bom. Então, desde a minha infância, lá no sul de Santa Catarina, passando pelas etapas de formação, vários serviços, vários ministérios na vida da igreja. Já tenho 40 anos de sacerdócio, né? Celebrei em dezembro. Dezembro, justamente com a notícia que eu ia ser transferido. Coincidente. Então, enfim, é uma longa vida já a serviço de Deus, serviço da igreja, serviço do povo de Deus. Então, muitos lugares, muitas pessoas, muitas realidades. E saindo então de São Paulo e vindo mais aqui para o centro, né, para o sudeste, o alto do sudeste, porque lá também é sudeste, sim, né, sim. São Paulo. Então já vindo aqui mais para essa parte do sudeste. Então foi esse um pouco o caminho, né, desses tantos anos, né? Exato. Muitos anos. O senhor falou que tem 40 anos já, né, na vida do sacerdócio, mas chegou a ter encaminhamento, vamos chamar assim, profissional? O senhor estudou, tem alguma área afim, né, que dominava ali esse período, então, estudantil que o senhor teve? Então, a gente, no caminho sacerdotal, a gente tem hoje aquelas que são os estudos após o ensino médio, os estudos obrigatórios, né? Eu fiz licenciatura em filosofia em São Paulo e fiz também teologia em São Paulo. Depois eu trabalhei em Curitiba, foi onde eu fiz o curso de jornalismo, né? Então eu fiz na Universidade Federal do Paraná, porque nosso carisma e também a missão comportava a área da comunicação. Então eu fiz 4 anos de jornalismo na Universidade Federal do Paraná, Curitiba. Quando eu trabalhava lá, me formei em 1990. E depois trabalhei com esse, mas trabalhei em muitos outros lugares. E depois em São Paulo ainda eu completei, né, fiz mestrado em teologia dogmática e fiz outros, mas assim, na área acadêmica um pouco isso. Então essa formação permite que a gente tenha também, assim, além de mais informação, mais formação também, capacidade e condições para poder... Eu atuei muito na área pastoral e eclesial, evangelização, mas também na área da assistente social, na área, né, também na área educativa. Então, vários campos assim que eu tive ao longo do tempo, várias funções, sempre, claro, sempre sendo um consagrado religioso, sempre sendo sacerdote. Fica marcado como jornalista, né? Meu registro de jornalista é no Sindicato de São Paulo, porque eu me formei em Curitiba. Excelente, viu? Mas eu trabalhei muito nesse campo também, né? Sobretudo, na época ainda não era a rede atual, né, de internet, no meu tempo de jornalismo ainda era a época mais, né, forte da rádio, né, da imprensa, né? Eu me formei para trabalhar mais com jornal, com revistas, mas é um campo que eu sempre gostei e servi muito, né, em todos os lugares. Então, assim, uma história que tem aí a sua formação, que permite hoje, né, prestar assim, o nosso serviço, né, como sacerdote e agora como bispo também. Enfim, sim, são os caminhos da vida, né? E grandes caminhos que o trouxeram, então, né, até a nossa capital do Espírito Santo e até esse momento dessa conversa nessa mesa. Também lembrando, né, dessa trajetória aí no jornalismo, e que bom recebê-lo aqui mesmo, para que o senhor exponha até um pouco desse talento aqui, né, além de tantos outros. Eu lembro bem que estava terminando o curso de jornalismo, ainda não estava chegando os computadores na época, né, na universidade, porque, claro, as empresas estavam um pouquinho mais avançadas. Mas eu nunca esqueço, lá acho que foi no 89, que chegou o primeiro computador lá na Universidade Federal do Paraná, que é uma das grandes universidades. E foi um atrativo, assim, e nós, claro, da comunicação, dos vários setores, lá curiosos para começar a entender essa nova linguagem, né? Então eu sou pelo menos um migrante digital, né? A gente vai se adaptando às várias mídias e no fundo sempre é o objetivo de comunicar, né? E a evangelização é comunicação, né? Justamente essa, inclusive a minha tese de mestrado em teologia dogmática que eu fiz em São Paulo, lá onde eu trabalhei, na região Ipiranga, era sobre a relação entre comunicação e evangelização, a questão da transmissão da fé, né? Então, essa foi a minha tese de mestrado.
e sobre a relação entre comunicação e revelação, que é muito interessante. Sim. Como é que se faz esse processo e como a gente pode evangelizar, né, através dos meios de comunicação também, claro. Que bom. Vou aproveitar, então, inclusive, esse tema até para abordar, né, com o Dom Ângelo aqui. Né, a gente vem nesse crescente, né, de modernização, as telas onde estamos chegando até o nosso telespectador, esse aparelhinho aqui, esse aparelhinho aqui precioso, celular, que faz essa comunicação ser cada vez mais instantânea, né, presente, né, nas nossas rotinas. Como que esses usos, né, de aparelhos assim, né, televisões, canais televisivos, o próprio rádio, na sua leitura, pode ser ainda mais, né, de uso, né, para a evangelização, como o senhor disse, que leve essa presença da Igreja, né, católica a outras pessoas que não estão fisicamente ali próximas, por exemplo, de um templo? Então, essa é, dizemos assim, a grande questão da cultura atual, né? Dizemos assim, os instrumentos e ferramentas que temos, né? Basicamente, a Igreja sempre foi propositiva, até porque a questão da comunicação nasce dentro da Igreja, né? Como as ondas do rádio e várias questões, né? Todas elas nasceram um pouco dentro dessa perspectiva da Igreja e depois também por outras igrejas. Então, há sempre esse grande desafio, né? Entre essa transmissão, comunicação da fé, o diálogo, né? E religioso também com a população. Então, a Igreja Católica, né, no meu sentido, sempre foi muito positiva nesse sentido do uso dos meios de comunicação. Inclusive, quando vem esse advento das novas tecnologias, ela sempre foi muito favorável, né? Inclusive, os últimos documentos, né, inclusive agora do Papa Francisco, da Santa Sé, eles são todos no sentido, né, de saber o bom uso e serem também instrumentos sem deixar-se dominar por eles, né? Então, em relação à fé, há sempre uma relação pessoal, que é a adesão, né, a Deus, a Jesus Cristo, aos valores da fé, que valoriza muito também a proximidade e o contato, então jamais se dispensa a comunidade eclesial como tal, porque a fé é uma experiência concreta de vida, né, celebrativa também, e de prática do amor e da caridade. Mas você pode e deve, e estamos utilizando todas essas novas tecnologias para chegar. Então, na verdade, a gente vai passando um pouco assim, sem muito território nesse campo. Então, o despertar, o anunciar, o evangelizar, o fazer-se presente hoje é uma realidade. Então, é um desafio de uma parte, porque exige também formação, né? Preparação. Então, não se improvisa nesse campo. Entendo. E, ao mesmo tempo, você não pode perder aquilo que é o contato pessoal, né? Que é a relação entre as pessoas, na família, na comunidade. Então, é um desafio muito bonito, muito amplo, né? Então, olhando Jesus Cristo no Evangelho, o seu modo de comunicar, né? Dizemos assim, as estratégias que ele usava, como as parábolas, os exemplos, né? Hoje nós usamos outros modos e são bonitos também. Então, a gente fala hoje de espaço digital, evangelizar no espaço digital. Né? E nós estamos aí com uma nova categoria de evangelizadores que nós chamamos missionários e missionárias digitais. Né? Que já não são aqueles que estão aí, claro, faz parte da comunidade, né? Da liturgia, da Eucaristia, mas hoje tanto assim que a Igreja assumiu essa linguagem de missionários e missionárias digitais. Então a Igreja Católica também vive um pouco esse dilema, né? Às vezes o uso que não é aquele adequado, né? E que às vezes não dá ou não respeita a liberdade das pessoas, que é a liberdade da escolha, a dignidade. Então é um desafio muito bonito, vale a pena, é apaixonante, até que eu já falei demais aqui sobre esse tema. Mas é porque está intrínseco com a nossa vivência atual, né? Que é de todos os dias. E imagino a responsabilidade, né, das grandes redes de comunicação, como a vossa, né? A TV, rádio, as mídias digitais, as diferentes plataformas. Então, é uma responsabilidade grande, né? Exatamente. É a ética hoje, né? Que não é simples, né? Para todos os... Que é uma disciplina do curso de jornalismo. Também. Ética. Exatamente. Ética da comunicação e na comunicação. Por isso que esse tema tão atual também entra, né? Como essa leitura, essa visão, né, de Dom Ângelo também à frente aí da Arquidiocese de Vitória, claro que conectado com tantas outras diretrizes que a gente tem dentro da estrutura da igreja. Mas a gente ainda vai saber muito mais sobre os trabalhos que Dom Ângelo pretende, né, implementar aqui na nossa região e a vivência, por exemplo, né, de uma das maiores festas religiosas do Espírito Santo, que é a Festa da Penha. Já já a gente volta então.
De volta com o nosso programa em destaque, continuando a conversa com o nosso convidado dessa edição, o novo arcebispo de Vitória, Dom Ângelo Ademir Mesari, ele que está conosco então nessa entrevista, falando conosco até do seu recente trabalho iniciado, sua nomeação que aconteceu então agora entre a transição dos anos, 24 para 25, mas ele então já está à frente do cargo desde o mês de fevereiro e traz então iniciativas importantes para a nossa leitura de um momento muito importante para a Igreja do Espírito Santo, que daqui a pouco também celebra a maior festa, tanto religiosa quanto popular do Estado, que é a Festa da Penha. Inclusive, acho que a gente pode voltar nesse bloco falando sobre esse momento, Dom Ângelo. O trabalho que o senhor já inicia, ele traz o seu embrião de toda uma trajetória já na vida religiosa. Mas é a primeira vez que o senhor estará, então, à frente da Arquidiocese, no momento em que a Festa da Penha ela desponta muito pelas representatividades que eu já falei. E no Convento da Penha a gente também tem um novo guardião, ou seja, é um ano de novidades importantes, né? Como é que o senhor tem encarado esse momento? Então, eu já tinha ouvido, claro, né? No Brasil a gente sabe por informação, por imagem, sobretudo agora, né? Eu tinha, claro, conhecimento dessa grande festa da Penha, de Nossa Senhora da Penha, mas não imaginava, ao chegar, tudo aquilo que significa, tudo aquilo que envolve. E depois, aquilo que me chama muita atenção, assim, todos falam da festa de Nossa Senhora da Penha, né? Não encontrei alguém que ainda dissesse que não fala da festa de Nossa Senhora da Penha. Então, assim, certamente, além da história, desses 500 anos praticamente, dessa presença religiosa aqui com os franciscanos, então, na verdade, assim, o que me impressiona justamente é que está impregnada na cultura, na história, na vida, e do povo capixaba e aqui, dessa arquidiocese. Então, é algo impressionante, Então, bastante impressionante. Depois, os números, que assustam, Eu mesmo, quando falo dos números, eu fico até preocupado. Como entra, como sai, como vai caber. Tantas pessoas, as romarias, Então, assim, enfim, parece que todo mundo se move. Eu acho que isso é único, É original mesmo, porque todos se movem e toda a cidade, as cidades em torno, o Estado se move em torno dessa festa, Então, isso eu creio, isso que me alegra muito em saber dessa história, é que verdadeiramente essa piedade, essa religiosidade mantida no coração, na vida, nas raízes culturais, religiosas do povo capixaba, e, enfim, depois tem as suas repercussões em todo o país, porque já também encontrei nesses dias muita gente que veio aqui. Domingo eu estava celebrando na Catedral, tinha 2 grupos, um do Maranhão e um do Rio Grande do Norte, que vieram aqui para fazer visita à Nossa Senhora da Penha, vieram aqui para visitar, E, claro, aproveita a beleza da cidade e tal. Então, é de todos os lugares. Então, nesse sentido. Depois, o que comporta a organização, como a Arquidiocese também está, e em nome da Arquidiocese, Dom Anderson, nosso bispo auxiliar, que tem acompanhado de perto, com o Frei Gabriel, que também é catarinense, recém-chegado. Exatamente. Então, como diz ele, estamos nós dois aqui buscando entender, buscando aprender, É claro que há uma rotina, há toda uma organização. Depois envolve, eu tive fazendo visita aí, ao governador, ao prefeito, e alguma... Então, ela é parte da estrutura, dizemos assim, social e política, A festa, ela envolve todos os municípios. Então, é assim, estou muito encantado com tudo isso, estou ansioso para viver esses dias. Eu já tenho lá as missas que eu vou presidir, os momentos que eu vou acompanhar, mas tem toda a preparação, Então... Sim. Assim, com muita alegria, quero viver também. Eu já disse que esse ano eu não vou caminhar com a Romaria, porque estou sem condição física. Talvez não a dos homens inteira, mas quem sabe alguma das mais próximas. Prometo me preparar para o ano que vem, caminhar e tal, para ver. O Dom Anderson, nosso auxiliar, vai, já é tradição. Sim. Mas assim, é tudo muito... E isso, dizemos assim, é uma expressão bela, dessa fé, desse povo, da sua piedade, da sua confiança e daquilo que representa Nossa Senhora também. E, ao mesmo tempo, uma fidelidade tão grande, às suas raízes, à sua história. E é algo que passa de geração em geração, Porque você ouve isso dos mais velhos às crianças, Sim. Então, é impressionante. Vou fazer muita propaganda onde eu for da Festa da Penha. Que bom, faça mesmo. E, claro, estará liderando grande parte dela também com toda a equipe da Arquidiocese, ligada também a essa colaboração com o Convento da Penha junto com os franciscanos, é muito importante. E aí, Dom Ângelo, acho que você falou, vou levar onde eu for. Lembrando que Dom Ângelo falou, que vem de São Paulo. Acho que é até bom a gente
tentar trazer essa leitura, porque a gente pensa que, como vida urbana, né, a diferença entre São Paulo e o Espírito Santo, né, tem traços muito óbvios dessa diferença. E para o trabalho religioso, através, então, do seu bispado, essas diferenças, elas vão ser acomodadas, elas existem de alguma maneira, ou o seu trabalho, com a experiência que teve em São Paulo, para ser trazido ao Espírito Santo, também terá, né, vamos chamar assim, diretrizes, Dom Ângelo? Então, primeiro, um bispo, arcebispo como eu que chega, né, numa arquidiocese, a primeira coisa é o que eu estou fazendo agora, é o máximo possível de contato com essa realidade eclesial, aí através das reuniões, dos encontros, das celebrações, das visitas, conhecer a própria realidade. A gente não transporta uma experiência, né, de um lugar para outro, a gente traz a experiência, né, a incorpora, né, dizemos assim, a amplia ou até se contribui. Mas o primeiro passo é justamente esse que eu estou fazendo agora nesses mês e meio, quase 2, é conhecer o máximo dessa realidade, dessa situação. Então aí o contato com o clero, os padres, diáconos, as paróquias, estou indo em muitas paróquias, né, seja das mais centrais, periferias. Não visitei as outras áreas da arquidiocese, que são mais amplas, né, são 14 municípios, a área serrana, por exemplo, diz que é muito bonita também, né, que lá tem frio, não tem tanto calor como aqui. Então, nos últimos tempos tem assim. Então assim, o primeiro passo e que eu estou fazendo agora é buscar o máximo, né, entrar, conhecer também um pouquinho essa realidade, o modo de ser, de pensar, a convivência que vem do dia a dia e da vida. Que eu não tenho muita dificuldade, porque a gente já andou tanto, viveu tanto e esteve em tantos lugares que claro, faz parte da vida. E depois, é claro, o caminho eclesial aqui, né, diremos assim, ele é um caminho histórico, né, uma igreja que tem uma tradição muito grande, como todas as dioceses, uma experiência de fé muito bonita, né, são 92 paróquias, mais de 1000 comunidades, mas elas são inseridas aí, né, nas cidades, nos bairros, nos lugares. Então, pouco a pouco, aquilo que talvez possa contribuir, né? Então, a experiência da Arquidiocese de São Paulo, que é a metrópole de São Paulo, né? Claro, ela é única porque é uma das maiores cidades do mundo. Ela tem já, avança, né, também nessa questão da pastoral urbana, de como também evangelizar nessas realidades, onde também vai diminuindo a presença até cristã e católica, né? As pesquisas mostram em São Paulo já hoje um grande número de pessoas que não vivem mais a sua fé de um modo agregado a uma igreja, né? Tanto assim fala que uma parte da população é desigrejada. Isso vivem a sua fé de um modo pessoal. Então é uma tendência da cultura atual, as igrejas, né? Dizemos tradicionais, também as pentecostais, de terem que sair em missão, né? Buscar, estar presente e manifestar a sua fé. Claro, a Igreja Católica tem uma presença expressiva aqui também, histórica, mas vivemos uma nova realidade. Então, talvez essa experiência de iniciativas pastorais, de estratégias, né? Dizemos assim, para ajudar a levar o Evangelho, levar a pessoa de Jesus Cristo, que é a nossa missão, está presente junto com o povo de Deus. Uma realidade premente aqui que me chamou a atenção também, não tinha ideia, né? Essa grande presença também de comunidades periféricas, da pobreza, da exclusão social. Né? Já visitei algumas paróquias, então cresce, né? Justamente a grande questão hoje das metrópoles é que cresce, claro, né? Uma classe alta, classe média, né? Com todos os seus valores e desafios, mas aumenta a população excluída, né? Então a gente vive na mesma cidade com dramas, né, da questão da saúde, da questão da moradia, sobretudo, né, como aqui, e de outras realidades. Então, as experiências vividas, elas podem ajudar a levar para o diálogo, para a comunhão, para a busca também de soluções, né? E a igreja tem essa presença também dialogante, né? Então, são vários campos da evangelização, da presença da igreja nesse mundo, nessa realidade, né, do caminhar junto ao povo, da valorização das comunidades, das paróquias, da presença também hoje em situações, né, de, por exemplo, em relação à saúde, aos enfermos, questão das crianças, né? Eu vi que aqui tem muitas realidades desafiadoras também. Então, é um povo que traz a tradição cristã, católica, que acolhe muito bem e os desafios da evangelização. Então, eu espero, né, a partir do caminho que eu tenho dito aos padres também, buscarmos os caminhos que melhor possam responder
e ajudar esse povo a caminhar e a viver a sua fé. No fundo, o grande objetivo, a grande meta, né, levar a conhecer Jesus Cristo, o Evangelho, aqueles valores da paz, do amor, da fraternidade e da dignidade, e dialogando com todos, né, sem excluir ninguém, respeitando também, né, hoje na realidade atual é importante o respeito, né, à diversidade, às realidades que existem, né, enfim, são todos, para nós, são todos filhos e filhas de Deus, né, independente se estão na igreja, numa igreja, ou estão na igreja católica, todos devem ser amados e devem ser servidos. Então, creio que pouco a pouco vamos aí juntos assumindo várias diretrizes que levam, seja do ponto de vista organizativo, pastoral, mas também de uma presença que seja um sinal, né, do amor de Deus. Então é isso que eu também quero ser pessoalmente, né, que a minha presença como arcebispo, né, que tem uma função, uma responsabilidade, seja um sinal do amor de Deus para com todos. Né? Que bom. Acho que com essas palavras, né, a gente entende, né, esse propósito então de Dom Ângelo aqui na nossa Arquidiocese de Vitória, que tem uma influência estadual também enorme, né, com seus trabalhos, que são aí cada vez mais próximos à população, como bem lembrou, né, das igrejas, das paróquias, né, o tamanho da diocese também é um desafio, né, da Arquidiocese, por conectar uma área tão urbana quanto a Grande Vitória, quanto uma comunidade que seja tão rural também, mas que mantenha suas tradições, assim como a própria Grande Vitória tem a sua tradição, que foi o exemplo aqui da Festa da Penha, e tantas outras. Então a gente tem aqui nesse espaço de diálogo que esse programa também se propõe, um agradecimento pela sua presença e aqui banco, o microfone ou câmeras abertas para que o senhor volte com outras leituras a partir desse trabalho iniciado, Dom Ângelo. Muito obrigado. Obrigado, eu que agradeço. Estamos aí à disposição também para todos os momentos. Esse diálogo, né, com o mundo da comunicação hoje é essencial e estamos aí para colaborar junto e, sobretudo, né, como esses campos eles estão voltados, né, para o serviço do povo de Deus, né, e da população de modo geral. Excelente. Desejo um bom trabalho e sejam abençoados os vossos trabalhos. Amém. Obrigado. Que o senhor também. Obrigado. Agradeço. Tenha um bom dia também. Obrigado. Que Deus abençoe. E com essa bênção a gente termina então o nosso programa de hoje. Claro, agradecendo também a sua audiência e que você volte no nosso próximo programa com outros temas no nosso Em Destaque. Obrigado e até lá. Em Destaque, oferecimento Hillside Park Residence. O melhor da vida ao seu lado.